Olá, bem-vindos ao ambiente de estudo do Mediaula. Hoje a gente continua falando aí sobre o nosso módulo de ortopedia e traumatologia e hoje a gente vai discutir uma doença que muita gente às vezes não sabe nem que existe, né? Que são os tumores ósseos. Vem cá, Gil, mas tem câncer no osso? Tem, claro que tem, né? E isso é um tópico muitas vezes que a gente é até difícil de acreditar, né? Inclusive o paciente, né? Que existe um tumor no osso, um câncer no osso, né? Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive, né? Conhecer um pouco para não deixar passar, para não comer mosca num atendimento ambulatorial, numa estratégia de saúde da família, tá? Então vamos dar uma discutida nesse assunto. Nessa aula, eu não vou trazer questões de concursos passados, eu vou trazer no final uma tabela. Essa tabela vai ter maceteado tudo aquilo que mais cai nos concursos. E com essa tabela você vai acertar aí para lá de 90% das questões, tá? Mais uma vez eu quero aqui o seu entendimento, o seu foco nesse assunto, tá? Para que a gente consiga dominar essa parte aí, você tranquilamente, se cair uma questão de ortopedia mais específica, que cobrar tumor, você tranquilamente acerte. Perfeito? Vamos começar? Então, gente, é o seguinte, já me apresentamos, né? Eu sou o professor João Brígido. Então, seguinte, o que é um tumor? Né? O que é um tumor? Tumor é qualquer aumento tecidual. Qualquer aumento tecidual. Pode ser uma espinha, pode ser um inchaço, um edema, hematoma, tumor. Agora, um tumor ele pode ser neoplásico ou não neoplásico. O tumor não neoplásico é aquele que o aumento de volume não é secundário ao aumento celular. Não tem neoplasia. Agora, o tumor neoplásico é aquele em que o aumento de volume tecidual ele é secundário ao aumento de volume celular. É câncer? Ainda não. Os tumores neoplásicos, eles podem ter comportamento benigno ou comportamento o quê? Maligno. Os de comportamento benigno, eles aumentam de volume, porém eles ficam ali. Eles geram problemas por compressão. Eles comprimem estruturas locais, esmagam ali e danificam estruturas vizinhas, locais. Benigno. Não é que ele é bom, é que ele é menos pior, né, do que o tumor maligno. Que além de fazer isso, que é o câncer, né, ele consegue mandar células para sítios e tecidos longes, né, em outros locais, que vão fazer a mesma coisa. Vão colonizar outros locais, crescer, crescer, crescer indiscriminadamente e destruir os locais ali por compressão, por danificação aí metabólica de estruturas vizinhas e mecânicos e metabólicas, tá? Então, eu diria para você que o câncer, o tumor maligno, na realidade, é um conjunto de doenças genéticas em que as células, né, o comportamento celular inicial, adquirem um comportamento de mortalização, a célula se divide, se divide, se divide, se divide e não morre, ela está sempre fazendo isso. Imortalização, além de se dividir, se dividir, se dividir, não morrer nessa imortalização, ela assume um comportamento, me perdoe, um comportamento de transformação, imortalização, se divide e não morre, transformação, além de se dividir e não morrer, ela ao seu redor, ela não faz inibição por contato. Lembram os senhores lá da biologia molecular que a célula tem um glicocálice, aquela estrutura, né, ao redor da célula. Quando toca um no outro, eu tenho inibição por contato da célula. As células param de se dividir. Ó, tem pouco espaço. É o comportamento social da célula, né? Essa célula não, ela é inconveniente. Ela se divide, se divide, se divide, toca uma na outra, começa a esmagar, se transforma, não tem inibição por contato e, por fim, ela adquire a capacidade de cair na corrente sanguínea, circular, aderir a um vaso distante, fazer um processo que a gente chama de quê? De apedese, ela passa para um outro tecido, atravessa a barreira do vaso sanguíneo e coloniza e faz um tumor à distância, metástase, câncer. De uma aula de ortopedia, né? Né? Tudo isso para introduzir para você o conceito de tumor, neoplasia, tá? E aí, como funciona, né? Essas mutações, né, acumulam nas células e eu te falei isso, o tumor pode ser benigno ou pode ser o quê? Maligno. O tumor benigno, ele pode não atravessar barreiras, mas ele dá problema local, por compressão, né? Dá problema por esmagamento, né? Às vezes rouba nutrientes de estruturas vizinhas. Mas o maligno, ele faz uma coisa que é muito pior, né? Ele invade outros locais, dissemina e vai fazer isso em outros cantos, né? Então acaba sendo muito pior, né? E como eu falei para você, benigno não é que ele é inócuo, né? Não é que ele é bom, ele é menos mal do que o maligno, né? Então vamos lá, falando dos tumores ósseos, né? O tumor pode ser primário, ou seja,
não ser metástase, né, ser derivado do próprio osso, e isso é a minoria dos casos. Isso é que faz o câncer ósseo ser uma doença relativamente rara, pouco falada. Até só 3% das neoplasias ósseas aí são tumores ósseos primários. Os tumores primários geralmente acontecem na segunda e a terceira década de vida. E aqui eu queria chamar a tua atenção, até para questão de prova. Cuidado, não espere num tumor ósseo encontrar aquele paciente que tem um jeitão de um paciente que tem câncer, por exemplo, câncer gástrico, né, ou um outro tipo de câncer mais prevalente, que é um paciente que é mais idoso, né, é um paciente mais velho, que tem alguns fatores de risco. Não. Aqui, isso aqui é uma doença de jovem. João, por quê? Vai lá na aula de introdução à ortopedia, né? O osso, ele cresce, né, pela aquela cartilagem, aquela fise que a gente chama, não sei se você lembra, né, mas ele cresce pela fise, né? E é nesse momento de crescimento que eu tenho a multiplicação celular ativada e eu tenho chance de ter um dano aqui nessa multiplicação celular e a célula ficar o quê? Imortalizada, transformada e com poder de metástase. É nesse ponto de crescimento, que eu tenho o máximo do metabolismo, que eu vou ter essa chance de fazer isso. Isso explica também porque que tumor neurológico é muito comum também em criança, porque é nesse período que o desenvolvimento do sistema nervoso está acontecendo. Então tem mais chance de dar tumor ali. Mesma coisa se aplica para o osso. É doença de jovem, na adolescência, na infância. Ocorre por aí, tá? Dos tumores primários do osso, né, que se formam a partir do osso, o local mais comum, e isso é questão de prova, de longe, é o joelho. De longe. 60% o fêmur distal e o resto tíbia e fíbula proximais, tá? Joelho, é o local mais comum, joelho. Os tumores secundários, as metástases, são mais prevalentes. Então, qual é o tumor ósseo mais comum? Metástase. Né? Qual é o tumor ósseo maligno, né? Mais comum? Qual o câncer ósseo mais comum? Metástase. Metástase. Qual o câncer ósseo primário mais comum? Ah, osteosarcoma. Na verdade, assim, câncer ósseo primário não hematogênico, mas comum, osteosarcoma. Hematogênico é o mieloma múltiplo. Eu vou deixar isso para vocês numa tabela no final, não se preocupa com isso. Vamos lá. Então, quero mostrar para você aqui, para que você tenha um entendimento, do osso como tumor, né? Tenta observar que a cortical do osso, o molde do osso, ele está nesse branco, onde estão essas setas aí, né? Você vê que esse tumor, onde está vermelho aí, parece um hematoma, ele cresceu e começou a invadir estruturas locais, é um tumor agressivo. Olha como é que ele faz, olha como é que ele se comporta. Ele sai do osso e começa a invadir a periferia. Sendo que, às vezes, além de fazer isso, ele consegue cair na corrente sanguínea e fazer a mesma coisa em outros locais. Metástase. Agora, o câncer ósseo tem uma peculiaridade. Muitas vezes, o tumor sai do osso, né, dá uma volta no organismo, né, vamos colocar assim, para ficar mais didático, cai no próprio osso. Sendo que ele começa aqui, na verdade ele começa aqui e manda a metástase para cá, para o próprio osso. Sai da região distal do fêmur, do joelho e manda para o fêmur proximal. Dá a impressão que o tumor saltou daqui para cá. A gente chama isso de skip metástase. Isso é um marcador de péssimo prognóstico. Metástase saltitante. Por causa disso, porque dá essa impressão. Parece que o tumor saltou e foi para lá. Skip metástase, tá? Só para a gente ter esse conceito mais aprofundado. Locais de metástase, que dão muita metástase para osso, né? Câncer de próstata, câncer de mama, pulmão, rim. Geralmente eles dão metástases para ossos, tá? Então sempre ficar atento com o paciente que tem um câncer de próstata avançado, de mama avançado. Pesquise, veja se ele tem alguma dor óssea. Se tiver, solicite uma radiografia. Você pode surpreender, pode ser que tenha uma metástase ali, tá? Com relação ao diagnóstico do tumor ósseo. Gente, a gente tem que conversar um pouquinho sobre essa propedêutica, tá? Mais importante aí, muitas vezes o diagnóstico passa desapercebido, mas é você seguir a propedêutica para você conseguir dar um diagnóstico mais precoce possível. Não preciso nem dizer que o índice de atraso diagnóstico do tumor ósseo é muito alto. Né? Não é uma doença fácil de diagnosticar, convenhamos, né? Pode ser muito confortável para mim, que eu sou ortopedista e estou falando isso para vocês, mas imagina um médico, um cardiologista, é como se colocasse um ECG e quisesse que eu interpretasse. Né? Eu não vou saber fazer isso direito, não é a minha praia, vamos colocar assim. Né? Então, não é fácil realmente dar esse diagnóstico. Tá? Essa aqui, eu não preciso que você decore tudo isso. Tá? Isso aqui é como curiosidade. É só a propedêutica de como a gente faz com tumor ósseo. Não precisa anotar e decorar isso aqui. Tá? Como curiosidade. Pode anotar o que eu vou falar. Primeiro você faz um exame clínico, avalia o tempo de evolução, o tamanho da lesão, se tem tumor. Depois você solicita uma radiografia.
Aí você vai notar isso. Para que a radiografia? Para avaliar a agressividade da lesão. Radiografia dá diagnóstico de câncer? Não. Gente, isso é básico, né? Eu não sei nem porque eu perguntei isso. Raio-X dá diagnóstico de câncer? Não. Hemograma dá diagnóstico de câncer? Não. Diagnóstico de câncer é extrapatológico, não é assim? Você não aprendeu assim? Mesma coisa. Aqui a gente vai ver um tumor, mas não vai saber o que é. Não olha para o raio-x e fala que é câncer, que está errado, tá? Só para ver a agressividade da lesão. Depois a gente solicita tomografia, ressonância, cintilografia para avaliar o estadiamento, avaliar se tem metástase, pesquisar outros locais de acometimento. A gente pode solicitar exames laboratoriais, né, fósforo, fosfatase alcalina, né, pode solicitar hemograma. Uma observação. Aqui, anota só o que eu estou falando, não precisa decorar tudo que está escrito aqui. Não é o foco da aula, isso não cai, tá? Só anota o que eu estou falando para você. Mas aqui eu queria que você anotasse. Aqui. O ponto que eu vou falar agora. Você vai anotar isso que eu vou falar. Vai colocar bem assim, ó. Cuidado com o sarcoma de Ewing. Eu vou falar o que é o sarcoma de Ewing daqui a pouco. O sarcoma de Ewing é um câncer ósseo na infância que ele mimetiza, ele imita uma osteomielite, uma infecção do osso. Ele se comporta como um processo infeccioso. E é bizarro, porque ele se comporta como um processo infeccioso, inclusive no hemograma. Você pede hemograma, está lá uma leucocitose com desvio à esquerda. João, não sei o que é isso. Não deixa um ortopedista te dar aula de clínica, hein? Vai revisar isso aí, tá? Você pede hemograma e está lá uma leucocitose com desvio à esquerda. Gente, ele imita uma infecção. Isso é problemático, porque muitas vezes você está lá no seu consultório, no seu ambulatório, e fala, pô, mas isso aí é um abscesso, isso é uma celulite, né? Uma celulite. E aí você começa a bola. Depois o paciente metastiza, avança a doença e você perdeu o timing do tratamento. Então, muito cuidado com o sarcoma de Ewing. Ele mimetiza uma osteomielite. Coloca assim, cuidado, sarcoma de Ewing mimetiza quadros infecciosos articulares. Ok. Quando você faz tudo isso, você estuda o paciente, aí sim, você faz a biópsia. Lembra aos senhores que a biópsia pode ser aberta, quando a gente abre a lesão, né? E ela pode ser incisional, quando eu tiro um pedacinho dela, ou excisional, quando eu tiro todo o tumor. Ou ela pode ser fechada, quando eu faço a incisão local. Pode ser por agulha fina, ou pode ser um trocáter de agulha grossa, como curiosidade. Tá? Também isso aqui nunca foi cobrado, estou colocando só para você ter um entendimento dessa doença, perfeito? Vamos lá. Então, diagnóstico clínico ebutumorose, né? Eu te mostrei a propedêutica, mas como é que é a clínica do tumor? O paciente vai chegar para você, geralmente relatando uma dor, né? Geralmente tumores benignos têm uma dor mais insidiosa, mais devagar, né? É uma coisa que vai mais tranquilo, não é uma dor intensa. O tumor maligno tem uma dor aguda, e tem uma coisa que o tumor maligno, né? Essa é boa você anotar, anota isso. Dor preocupante, né? Dor maligna, dor de tumor preocupante. Acorda o paciente à noite. Não é patognomônico, mas um paciente que acorda com dor à noite na articulação, bota o pé atrás. É problemático. Não é uma dor boa. É um sinal de prognóstico ruim. O paciente acordou com dor, criança, adolescente, acordou com dor no joelho, com dor no quadril, se preocupe. Investigue, né? Investigue. Tumor ele pode ser visível na cara. Gente, isso aqui, da minha avó dá esse diagnóstico, né? Isso aqui não precisa dizer que isso aqui é um tumor. Tudo bem. Olha a outra imagem. Se você não tocar no doente, não examinar, você vai deixar passar aquilo ali, ó. Isso aqui é um sarcoma agressivo. Aquele ali era um sarcoma de Ewing, né? Uma lesão muito grave na escápula. Câncer maligno, agressivíssimo. Né? Mas estava lá, bem insidioso, começando, né? Casos avançados evoluem com perda funcional. Vamos lá, diagnóstico radiológico. Gente, a gente pede radiografia, avalia a agressividade da lesão, e aí aqui fica um tema mais chato, porque a radiografia a gente não está muito habituado a ver, né? A gente, digo, médicos gerais, né? Generalistas, né? A gente está muito habituado a ver isso. Mas eu vou mostrar umas nuances para você e você vai ver que isso não é difícil. A lesão ela pode ser lítica, quando tem uma perda de osso, blástica, quando tem um acúmulo de osso, uma formação de osso, ou mista, quando tem as duas coisas, né? É importante a gente ver os bordos da esclerose, a esclerose do osso, né? A anatomia dele, algumas reações periosteais, eu vou mostrar para você, e o acometimento articular, tá? Se a articulação está acometida, se não está acometida, se tem bloqueio articular. Então, deixa eu mostrar isso para você aqui. Esquece, eu vou até voltar aqui para você não perder o foco. Fica olhando só aqui para cima. Gente, aqui, eu tenho uma lesão o quê?
lítica. Observa que esse branco aqui, ó, que está aqui, ele se desfez. Ó, olha lá. É uma lesão bem delimitada, hein? Isso aí provavelmente é um cisto ósseo, um adamantinoma. Não interessa também para você saber o que é isso. Isso aí é mais para o pessoal do ortopicurso. Me empolguei, tá? Mas isso aqui é uma lesão lítica, tá? Você vê que você teve uma perda de tecido ósseo aí, tá bom? Uma lesão bem delimitada, uma lesão lítica. Agora, olha essa do lado aqui, ó. O osso era branco, mas ele ficou mais branco ainda. Blástica. Tem até um bizu, esse bizu é horroroso. Lesão blástica, lesão blanca, né? Blanca. É péssimo, você tentei te ajudar, né? Lesão blanca, blástica, ela forma mais osso. E lá na terceira, você vê que tem uma lesão meio mista, né? Ela é meio misturada, né? Um pouco de formação, um pouco de degradação. Você não consegue dizer se é lítico ou é blástico, né? É lesão mista. Agora, às vezes o tumor ele cresce, e ele cresce de uma maneira mais aguda, de uma maneira mais agressiva, e isso faz com que haja uma reação periosteal. O periósteo é um tecido conjuntivo que fica ao redor do osso, ele fica ao redor do osso, e ele dá ao osso suporte, suporte vascular, suporte nutritivo, é o periósteo. Inclusive, a regeneração, né, a consolidação de fratura, parte ali do periósteo. Tá? Então, é um tecido muito importante. Esse tecido, às vezes, ele é agredido por um tumor que está crescendo muito rápido, ele é espremido e ele faz uma reação periosteal, que ela é vista no raio-x. Aí, aqui sim, para e anota que aqui cai na prova. Agora eu vou falar, aqui cai na prova. Olha, a reação periosteal pode ser meio lamelar, como está aqui. Pode ser multilamelar, como está aqui na segunda imagem. E é engraçado porque essa reação multilamelar é como se fosse uma casca de cebola. Não sei quem foi que pensou nisso, mas parece mesmo. Você pega uma cebola, né, você olha para ela por dentro, assim, cuidado para não chorar, né? E você vai ver que tem várias lâminas da cebola, né? É multilamelar. E parece uma casca de cebola. Então quem viu pensou, isso é uma reação em casca de cebola. Né? Isso é a reação periosteal em casca de cebola. E por que eu estou falando isso para você? Porque essa reação, para a prova, anota aí, ela é muito característica do sarcoma de Ewing. João, não sei nem quem é esse Ewing, que tumor é esse, mas eu já sei duas coisas dele. Eu sei que ele dá reação em casca de cebola, no raio-x. Eu sei que ele imita um quadro infeccioso. Lembra que eu falei? Pronto, de vermelho. Coloca esse de vermelho. Isso eles cobram na prova assim. Criança, geralmente é criança de 10 anos, 8 anos, um quadro meio infeccioso, reação em casca de cebola. Ou ele joga um raio-x que tem essa reação meio multilamelar. Assim, ó. Ok. Além dessa aqui que eu quero que você conheça, olha para a terceira imagem. Eu quero que você conheça aquela ali, ó. Tá vendo um triângulo? Triângulo? João, estou vendo um triângulo, não tem problema. Vou mostrar para você aqui ao vivo no triângulo. Olha, eu tenho um osso ali, olha para aquela imagem, eu tenho um osso, né? E o periósteo está ao redor dele. Aqueles pontinhos pretos ali, ó, que estão apontados pela seta, é o tumor. O tumor ele cresce, sai do osso e ele expande esse periósteo. Ele empurra esse periósteo. Esse periósteo empurra, ele sobe, né? E aí ele forma como se fosse triângulo. Na realidade ele está espessado, né? Ele vem saudável, lá na ponta do osso ele vem saudável, vem. E aí depois ele é amassado, ele é empurrado pelo tumor. E como a gente pede a radiografia, vem esse aspecto aqui, ó. Como se fosse um triângulo, né? Um triângulo retângulo, né? Mais ou menos um triângulo retângulo. A gente chama isso de triângulo de Codman. Triângulo de Codman. Isso não é patognomônico, hein? Mas é característico, por exemplo, do osteosarcoma, que é um dos 3 tumores ósseos principais malignos que eu vou comentar com vocês mais para frente. Perfeito? Triângulo de Codman. E se for Ewing? Na prova, se for sarcoma de Ewing, é reação em casca de cebola. Perfeito? E aquele último ali é o que a gente chama de reação em raios de sol. Né? O periósteo ele é invadido pelo osso e esse osso tumoral, né, faz microperfurações no periósteo e aí joga calcificações em sentido transversal, como se fossem uns raios de sol. Não sei se dá para ver ali, né? A metáfora é esquisita, mas é isso mesmo, como se fossem uns raios de sol. Também isso não cai em prova, como curiosidade para você. O que você tem que saber para a prova é triângulo de Codman e reação em casca de cebola, característica do sarcoma de Ewing. Perfeito? Tranquilidade? E aí, né, como todo câncer, chega aquela parte chata, né, que é o estadiamento. Né? Então eu tenho que estadiar. Gente, coloquei ali um texto ali para vocês, para quem quiser se aprofundar. Vou falar aqui na aula, porque eu falar aqui você anota.
Estadiamento de lesões benignas. Gente, lesão benigna. E aí é a pegadinha da prova. Benigna é com número arábico. B1, B2, B3, arábico. Arábico é a maneira, o número que a gente escreve, normal. Porque as malignas, o câncer, ele é estagiado com números romanos. A prova gosta dessa pegadinha. A pegadinha é meio ridícula, né? Não avalia nada isso. Eles gostam de cobrar isso, né? Bota lá, benigna, coloca assim, estadiamento de um tumor benigno. Aí bota lá em número romano, 1, 2, 3, aí na opção D coloca B1. Você pensa até que foi erro de quem fez a questão. Não foi não. Na verdade é porque está querendo dizer isso. Números arábicos e romanos. Então, lesões benignas podem ser estagiadas em B1, B2, B3. B1, a lesão é latente, insidiosa, paciente não sente, não tem aumento de volume, não tem clínica. Muitas vezes você encontra esse achado no raio-x, porque você pediu por outro motivo. Eu quero fazer um raio-x na minha mão. Por quê? Por nada. Vou fazer. Queima o raio-x aí. Aí tá lá um tumorzinho. Você não sente nada, não tem clínica, ele não é agressivo. Você incidentalmente encontrou esse tumor. Que é chamado, nesse caso, de o quê? Incidentaloma. Incidentaloma. Não é só no osso que tem incidentaloma. Você pode encontrar em outros locais. Tá? 2. A lesão dá sintoma. É um sintoma insidioso. Sintoma leve. Dor leve. Incômodo. Você vai lá e tá lá. É ativo. Não está parado nesse aqui, né? Incidentaloma. Não é latente, é ativo. Dá o sintoma é pouco. Agora o 3 não. O 3 se comporta como um tumor maligno. O joelho lá do garoto começa a crescer. Crescer, fica um hematoma, fica uma coisa bizarra, ele começa a perder a função. Você nem consegue distinguir isso aqui, se é câncer ou se é um tumor benigno. Só quem vai mostrar a diferença é a biópsia. Ele se comporta como um tumor maligno. B3. Só mostrando para os senhores aqui o que é um B1, B2, B3. B1 está lá, por acaso. B2, você vê que já tem um certo acometimento. A cortical ali, ó, não sei se você consegue ver, mas abaulou, afinou, né? Agora, olha o B3. Você tem que me aproximar aqui. Olha o B3. Não tá dando para mostrar. Para lá. Olha o B3. Lá, na ponta lá, você vê lá o pubis, o isquio, né? Olha lá, eu sei que eu estou falando palavrão para muitos, mas olha lá o isquio, o pubis ali, olha a pubis, o quadril daquele paciente. Você vê que um lado tá são e o outro não tem nada. O outro comeu, o tumor comeu o outro, né? Invadiu. Isso é um tumor agressivíssimo. Isso, inclusive, deve ser um câncer. Não vi a biópsia, não sei que caso é esse, mas tá com cara de câncer. Deve ser um sarcoma de Ewing, dá muito em pelve. Não precisa saber disso para sua prova, tá? Mas tem que saber que isso é uma lesão agressiva. Ele pode perguntar isso. Raio-x, lesão agressiva? Gente, não precisa dizer que, é muito fácil de ver, né? Você vê que isso está errado, tá? Mostrando aqui o estadiamento de lesões malignas agora. Benignos, números romanos. Malignos. Maligno, olha o grau histológico. Alto grau histológico. O tumor é pouco diferenciado. Isso é da oncologia. Eu não estou aqui discutindo ortopedia, hein? Ortopedia é tranquilo. Estou discutindo clínica. Tumor é diferenciado. Pouco diferenciado é bom. Tumor é pouco diferenciado, metastiza menos, as células são mais especializadas, é bom. Agora, se o tumor for de alto grau, tumor de baixo grau é bom. Ele é bem diferenciado, metastiza menos. Se for de alto grau, é ruim, porque as células regridem, né, na sua formação, são mais embrionárias, assumem características mais embrionárias, dessa forma elas podem sobreviver em outros tecidos. É péssimo isso. Isso é um péssimo prognóstico, tumor de alto grau. Localização anatômica pode ser restrito ao compartimento intracompartimental ou ele invade compartimentos vizinhos extracompartimental. Pior, metástase. Sem metástase é bem melhor do que com metástase. Então a gente avalia isso aqui para estagiar os tumores de alto grau. Volto a lembrar, tem que decorar isso aí. Isso é que eles gostam de cobrar. Número o quê? Romano. Grau 1, romano, 1A. Baixo grau, intracompartimental. 1B, baixo grau, extracompartimental. Os tumores de alto grau, desdiferenciados, são grau 2. Agora, 2A, intracompartimental, quando ele fica só num compartimento, e 2B, extracompartimental, quando ele vai para outros compartimentos. E o grau 3? Grau 3 é quando ele dá metástase, tá bom? Deu metástase, grau 3. Qual é a peculiaridade de prova? Geralmente eles não cobram detalhes desse estadiamento, eles cobram mesmo essa questão do número ser arábico nos benignos e romano nos malignos. João, o estadiamento é muito difícil. Espera aí, é muito pior o estadiamento do câncer do colo uterino. Nem vem com ele, nem vem que não tem. Esse estadiamento aqui é moleza. Tem cada bichão aí nos outros, né? Então esse aqui é tranquilo pra gente. Estadiamento de Henneking, se alguém perguntar. Beleza. Como é que a gente trata os tumores ósseos? Gente, para tratar os tumores ósseos,
Óbvio, é um tratamento multidisciplinar, depende do grau do estadiamento desse paciente, das expectativas, né? Tem que ver a dimensão, tem que ver se tem metástase, a idade, estado de saúde, mas é um tratamento multidisciplinar. Existem alguns tumores que respondem à quimioterapia, à cirurgia, isso aqui é questão de prova, anota agora. Os tumores ósseos malignos, no geral, eles são radioresistentes. Não funcionam com radioterapia. Mas tem um que até responde bem. Eu falei para vocês, eu não sei nem o que é esse tal desse Ewing, sarcoma de Ewing. Aprendi a pronunciar hoje, Ewing, sei nem pronunciar. Mas eu sei que ele imita uma infecção, que ele dá reação em casca de cebola e que ele responde à radioterapia. Eu sei essas 3 coisas. O resto deixa para lá. Só isso que você tem que saber para a prova. Ele responde à radioterapia, os outros não respondem. Então, quimioterapia, radioterapia tem espaço quando a gente pensa no sarcoma de Ewing. Eu vou já falar para você desses tumores. Amputação, procedimento de recuperação de membros, prótese, né? Terapias hormonais, ressecção. Curiosidade da curiosidade da curiosidade. Para quem quiser. Existe uma medicação nova chamada denosumab. É um anticorpo antimonoclonal, anticorpo monoclonal, tá? Que ele atua modulando a agressividade lítica de alguns tumores. Ou seja, o tumor agressivo, ele come menos osso. Isso é bom para o paciente, porque ele tem menos fraturas patológicas, né? Tem menos problemas relacionados ao tumor. É uma terapia hormonal promissora. Só para a gente ter um up-to-date aqui, tá? Denosumab. Isso não cai em prova, pode, sei lá se um dia vai cair, como curiosidade. Totalmente curiosidade, tá? Relaxa com isso. Cirurgia. Gente, a cirurgia oncológica, existe um raciocínio para cirurgia para tumor benigno e outro para tumor maligno. Para tumor benigno, eu posso fazer uma cirurgia que a gente chama de intralesional. Eu vou lá, cirurgião, abro lá e tiro a lesão, como quem tira um sorvete. Vou lá e tiro dentro da lesão. Ou posso fazer uma cirurgia que eu tenho que tirar a lesão pelas margens, ao redor. Eu tiro uma bolinha, sem violar o local marginal. Tumor maligno é outro raciocínio. Eu não posso tocar, eu não posso ver a margem da lesão. Por quê? Porque se eu ver a lesão, você concorda que eu estou espalhando células tumorais ao redor? Então, todo o tumor maligno, quando eu vou operar um tumor maligno, tudo que está ao redor dele, e não falo só em um plano 3D, né? Tudo que está ao redor dele, o envelope, tem que ser cercado, tem que estar cercado de tecido sadio. Eu posso fazer uma margem ampla, que eu faço isso, ou posso fazer uma margem radical, que eu faço esse raciocínio, mas com margem bem maior, tirando o compartimento inteiro, tá? Mais do que guardar ampla, radical, intralesional, eu quero que você guarde o conceito. Tumor benigno eu posso ser mais local e o tumor maligno eu sou muito mais agressivo na minha conduta cirúrgica. E tem que ser agressivo, senão o tumor volta. É claro que com a radioterapia, com quimioterapia, com terapia hormonal, a gente consegue preservar, fazer uma cirurgia mais preservadora. Mas, no geral, as cirurgias para tumores, aliás, para tumores malignos como um todo, elas são agressivas. E não é diferente com os tumores ósseos. Perfeito? Vamos lá. Agora sim, para a sua prova. Aqui, ó, para a sua prova. Gente, qual o tumor maligno mais comum? Aliás, a pergunta mais tranquila. Qual o tumor ósseo mais comum? Anota aí, anota aí. Você não precisa saber o que é, só precisa saber que ele existe. Osteocondroma. Osteocondroma. O que é? Faz ortopicurso. Na ortopicurso a gente vai discutir isso aí, tá? Relaxa, para residência não tem que saber. Osteocondroma. Qual o tumor ósseo maligno mais comum? Essa eu te falei, é a metástase. É a metástase. Tá bom. Qual o tumor ósseo maligno primário mais comum? É o mieloma múltiplo. Não é osteosarcoma? Não. O tumor ósseo maligno primário não hematogênico, mais comum, é o osteosarcoma. Aí sim, perfeito? Cuidado com as questões, porque tem questão que faz uma confuseira é grande com isso aqui, muita confusão. Então vê direitinho. Se a questão perguntar qual é o tumor ósseo maligno mais comum e tiver o mieloma no meio, marca o mieloma. Se não tiver, só tiver lá osteosarcoma, aí você vai marcar o osteosarcoma. Ficou subentendido que era não hematogênico. Mas ao pé da letra, o tumor mais comum ósseo primário é o mieloma múltiplo. Quando a gente tira os tumores hematogênicos da jogada, aí sim, osteosarcoma.
3 tumores que eu quero que você saiba. Não desliga a aula, pelo amor de Deus, não desliga a aula. Porque agora é tranquilo. Agora que você tem todo o entendimento do assunto, em um slide eu vou te dar tudo o que você precisa saber dos tumores ortopédicos, tá? Então não desliga não. Agora é a hora que você vai acertar todas as questões, vai ficar fácil memorizar se você tem um entendimento, tá? Então vamos lá, osteosarcoma é o mais comum. É o tumor ósseo primário maligno, hematogênico mais comum. Prefere o quê? Adolescentes? Você sabe disso, é tumor de doença de adolescente, doença de jovem. Ele prefere a metáfise de ossos. Por que é metáfise? Porque é mais vascularizada, né? É um órgão que tem mais vaso ali, então recebe muito mais metástase, é um órgão que dá muita origem ao osso ali, tem muito processo de ossificação, então acaba preferindo a metáfise, tá? Radiografia, o que é que costuma aparecer? Aquela reação em raio de sol e aquele triângulo de Codman que eu te falei. Isso é característico do osteosarcoma. Tratamento, cirurgia e a quimioterapia. Perfeito? Radioterapia, não. Cirurgia e quimioterapia. Agora sim, o mais famoso, né? Sarcoma de Ewing. Esse aqui, ele gosta de criança. Veja, eu falei aqui adolescente. Aqui na criança, até 10 anos, é o tumor ósseo primário mais comum. Até 10 anos. Sarcoma de Ewing. Problema dele, peculiaridade. Ele imita um osteomielite, ele imita um quadro infeccioso. Leucocitose com desvio à esquerda. É igual a infecção. E o que é engraçado, ele prefere a pelve, prefere diáfise de ossos longos, é um tumor um pouco diferente, né? E a peculiaridade radiológica dele é que ele costuma dar a reação em casca de cebola, que é aquilo que eu te falei, característico dele. Para prova, é quase patognomônico. Tratamento, quimioterapia e cirurgia. Porém, aqui a radioterapia funciona. Tranquilo? Esses dois eu quero que você saiba bem. Condrossarcoma. Condrossarcoma é um extra. Vejo cai pouco. O que eu quero que você guarde é um tumor maligno, né, com característica cartilaginosa, daí chamado condrossarcoma, mas ele é um pouquinho diferente. Ele prefere o paciente mais adulto, paciente com 40 anos, 50 anos, não é aquele paciente jovem. Costuma dar em pelve, no quadril, né, na pelve e no quadril, né, e dá muito aspecto de calcificação, aspecto muito de calcificação, né, de letra chinesa, que a gente chama, na radiografia. Isso também você não tem que saber, nunca vi isso aparecer em prova. Tratamento, cirurgia. O que você tem que saber aqui no condrossarcoma, talvez, é que ele é caracteristicamente quimioresistente, radioresistente. Então aqui tem que ser cirurgia, e tem que ser uma cirurgia muito para lá de agressiva, porque não tem quimioterapia adjuvante nem radioterapia para ajudar, na maioria das vezes, tá? Tem um subtipo de condrossarcoma que responde, mas isso aí deixa por top curso, tá? Deixa lá pra gente para a prova de título. Aqui, só quero que você saiba disso. Por fim, metástase. Gente, a metástase é o tumor ósseo, né, maligno mais comum. Não quero que você saiba detalhes da metástase. Aqui, ó, pode aparecer algum rodapé de prova? É o que pode aparecer. Quais são os tumores que dão metástase lítica, aquela que destruidora de osso? Rim, tireoide. Blástica, próstata e mama. Mista, pulmão. Metástase de origem desconhecida. Eu tenho lá um tumor metastático, mas eu não sei de onde vem. Provavelmente ele vem de pulmão ou rim. Isso aqui é o que mais vai cair na sua prova de tumor ósseo. Perfeito? Então, basicamente é isso. Esses são os tumores ósseos, tá? Tenho certeza que com essa aula aqui, com esse aprofundamento que a gente deu, você vai acertar todas as questões do assunto. Não precisa perder tempo se aprofundando nesse assunto. Com essa aula, você vai acertar tudo. Vai acertar tudo, vai dominar o assunto. Tranquilo? Dominamos esse assunto. Até a próxima aula.